Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo as últimas informações aqui do Verdão atualizadas pra vocês. Tem boas notícias aí, né, a respeito de Richard Rios, a respeito de Gustavo Gomes, que atuaram ontem pelas seleções. Richard Rios tinha sentido uma dor ali, mas jogou o jogo todo, então é uma ótima notícia e jogou muito bem, inclusive. Vamos acompanhar o pessoal do G4 trazendo as últimas notícias do Verdão. Palmeiras que já treinou hoje pela manhã, fez o seu segundo treino lá nos Estados Unidos, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like. Lembrando que os créditos oficiais vão estar aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, o Palmeiras, que na nossa análise será classificado na segunda fase. Lugar. O Felipe Anderson falou, já nos Estados Unidos, hein? Vamos ouvi-lo. Estar em uma competição assim com todos esses grandes clubes e o Palmeiras chegando com toda essa força. Nós ficamos com a expectativa lá em cima, ansiosos para o primeiro jogo, para estrear na competição, mas confiantes, focados no trabalho que está sendo feito e nos preparando a cada dia. Nós temos só que agradecer, né? Aproveitar que estamos tendo o mesmo tratamento aqui do que muitas vezes é difícil, mas nós agradecemos, né, o Palmeiras sempre, porque nos proporciona tudo que nós precisamos para desempenhar um bom futebol, para nos preparar para as competições. Enfrentei o Porto pela Lazio, depois de ter saído de lá, e novamente nos encontraremos, mas creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, é uma equipe muito grande também, e será um jogo de dois times que são acostumados a vencer, dois times que vão buscar a vitória a todo tempo. Respeitaremos muito o Porto, mas buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é isso o espírito do Palmeiras. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico. Isso nos deixa em muito alerta, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Os jogadores que estavam na seleção, né, agora eles devem estar viajando nesse exato momento, então que façam uma boa viagem, cheguem bem para a gente estar treinando todo mundo junto amanhã. Muito bem, imagens já dos Estados Unidos, o Massa. Entrevista aqui, Maurício, Felipe Anderson, tudo nos trinks. Grande FIFA, hein? Quebrando a bolha da tia. Com a FIFA não tem conversa, tem que dar entrevista e acabou. É filho. isso mesmo. Não adianta você ser fechado, não. Na FIFA não tem conversinha, não. É competição FIFA. É isso mesmo, eu gosto. Bom, o Palmeiras treinou agora de manhã. O Abel fez um treino 9 contra 9. Ainda não dá para saber se o time não está inteiro ainda, né? Hoje, por volta das 5 da tarde, chegam Benedetti e Luigi. 9h30 da noite chegam a presidente e os outros 6 jogadores que estavam nas outras seleções. Vão chegar a se incorporar ao elenco hoje para a estreia no domingo. Então, todo dia vai ter treino. Hoje foi pela manhã, né? E ainda não dá para ter uma ideia de time. Agora, me parece meio claro assim que o Abel vai voltar com alguma ideia. E qual é a ideia minha que eu acho que ele vai fazer? É colocar o Felipe Anderson na direita, entendeu? Felipe Anderson na direita, Estevão por dentro e Vitor Roque e Facundo do lado esquerdo. A minha dúvida é Vitor Roque ou Flaco, mas acho que ele vai desse jeito para enfrentar o Porto. No treino que a gente pôde ver, os auxiliares pediram muita intensidade, rapidez no passe para fazer o jogo ficar, como disse o Ancelotti, mais intenso, mais rápido. O Porto é uma equipe que marca muito a saída de bola do adversário. Guardadas as devidas proporções, eu não estou comparando os times, mas é mais ou menos a forma como o Flamengo joga, que é aquela linha mais alta, o time marcando
ao sistema defensivo adversário. Daí se justifica o modelo de treino hoje. Depois ele fez um trabalho técnico de defesa e ataque, defesa contra ataque e ataque contra defesa. Evidentemente, ainda com alguns improvisos, porque os jogadores todos ainda não estão lá, né? Tem aí uma expectativa aí de um público bom, da torcida do Palmeiras no estádio, né? Ainda não tem uma ideia, uma estimativa, vai ser assim, treinamento. O Abel e mais 3 jogadores vão ter condições de conhecer o gramado, no MetLife Stadium, né? Onde vai ser a estreia. E é isso, cara. Tá tudo sendo bem, a meu ver, bem pensado, né? E bem estruturado. Na cidade onde o Palmeiras está, no Condado Verde, tem uma Casa Palmeiras já também para receber. Condado Verde? Sim. Sabe o nome da cidade? Ah, Greenboro. Isso. É, bonito. Certo? Tem já uma Casa Palmeiras para dialogar com as pessoas da cidade, enfim, explicar o que é o Palmeiras, de onde surgiu, como surgiu, e também para receber os torcedores. Muitos vão passar lá para tentar ter algum contato com o Abel, com os jogadores. Muito bem, só entender essa ideia que você falou sobre uma mudança com o Felipe Anderson na direita. Quem não joga nessas escolas? O Vitor Roque, o Paulinho, sem jogar esses caras? Paulinho, né? Paulinho sem Não, jogar. aí seria o Everton, Giai, Murilo, Gomes, Piquerez, Felipe Anderson, Martínez, Rios, Estevão, Facundo e Vitor Roque, ou Flaco. Foi uma das coisas que mais deu certo até agora, né? Do que ele experimentou. Aí não teria o Maurício, não teria o Veiga também, né? Não é só o Paulinho, né? O Felipe Anderson pela direita e tal. E o Estevão... Sem meia? Estevão como meia. Estevão como meia, tá. O Estevão não jogou na data FIFA. O Gomes jogou, o Rios jogou. Jogaram, aliás, bem os dois, né? E acho que daí tá pela chegada, como os outros estão, né? Tem um monte de time lá já sem os jogadores da data FIFA, né? Estão chegando. O Vessa depois vai falar, porque tem brasileiro antes do Mundial. A questão é quem vai jogar o brasileiro com os caras da data FIFA na quinta. Para domingo, que é a estreia do Palmeiras, acho que é ok, né? Dá o tempo de recuperação mesmo para Gomes e Richard Rios, tal, que foram bastante exigidos na data FIFA. E lembrando que pro Palmeiras, a Copa do Mundo de Clubes começa de alguma maneira no sábado, né? O jogo de estreia da competição até, porque o Al-Ahly pega o Inter Miami e vai influenciar o resultado, obviamente, dentro do grupo. Então, sábado à noite, para o torcedor do Palmeiras, já é algo para ter uma atenção na competição, não é só o domingo na própria estreia do clube, né? Eu fiz uma pergunta em outro CNPJ, Massa, Arnaldo e Vessoni, sobre as estreias. Tudo bem, o Botafogo, a estreia do Botafogo é contra o? Não é contra o europeu, né? Tem o clássico entre PSG e Atlético de Madrid. Em tese, a estreia do Botafogo seria... Contra o Seattle. Contra o Seattle, Eu acho no que seria domingo. mais... E a do Flamengo é contra o Esperança. Então, esses dois, tudo bem, você imagina que esses times vão ganhar. Né? Os brasileiros vão ganhar. Certo. A minha pergunta era a seguinte, Massa e Vessoni e Arnaldo. Você está esquecendo um detalhe importante, mas fala. Qual é a estreia mais complexa? A do Fluminense A do Fluminense. ou Palmeiras? O Borussia terminou bem a temporada. Então. Ele O adversário adversário é pior e o Fluminense é pior do que o Palmeiras. Você junta as duas pontas para mim. Mas essa é uma forma de se pensar. E eu votei nessa enquete que eu mesmo criei, na cabeça, no Palmeiras. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o Fluminense, o grupo do Fluminense, a coisa já está mais mapeada. De duas forças. O Fluminense... Ele leva quase como um bônus esse jogo. Esse jogo é o que você pode descartar. Bom, se a gente perder esse aqui, tudo bem que a gente tem mais 2 jogos. O Palmeiras é mais diferente. O jogo do Palmeiras já é mais decisivo. E não é o primeiro jogo do grupo. Tá aí, Massa. Boa. Al-Ahly e Inter Miami jogam sábado. 9 da O Vessa noite. falou. Abrem a competição. Exato. Se tiver uma vitória aí, Palmeiras e Porto entram bem pressionados, cara. Porque, Sim. sabe? Principalmente se for o Al-Ahly. Olhando de outra forma, se você olhar um time que não pode perder, é o Palmeiras e não é o Fluminense, na primeira rodada.
Nesse aspecto, sim, pela característica da chave, né? Por isso que eu acho que... Em tese, 7 pontos você se classifica. Para o Palmeiras... Que a estreia do Palmeiras é mais O Palmeiras complexa. é tudo ou nada. Ou vai em primeiro do grupo ou vai em segundo, certo? Sim. Se for em segundo, O que tem? vai acabar o campeonato onde deveria acabar mesmo, nas oitavas. Né? Porque vai pegar um... Paris Saint-Germain, em tese. Para o Palmeiras, é interessante A não chance é ter ser caras, primeiro do não grupo. ter adversários zerando. Porque se alguém... É igual a Libertadores. Se alguém zerar, você pode se lascar como o terceiro da chave com uma pontuação ok. Que você, na teoria, daria para você passar, né, Arnaldo? Se a gente Como for assim alguém pensar. zerar? Sei É lá. um grupo como tem na Libertadores, né? Só que é 2 turnos, né? tiver um saco de O pancada Inter Miami tomou 3 times. pau. Entendi. Pede as 3. Você pode se complicar como... Você vai fazer um jogo de vida ou morte contra o outro. Esse é o problema. Que na Libertadores é ir de volta, que a perna é menor, Isso, né? é menor. Aí seriam zerar em 6 partidas, Entendi seria agora agora. zerar em 3 partidas. Mas, além de ter essa comparação da estreia, Tironi, aí é o que o Massa está projetando. O Palmeiras, tudo ou nada, primeiro ou segundo. Talvez nem faça muita diferença ser primeiro ou segundo. Né? Porque, por exemplo, o Atlético de Madrid é um time... Não tem comparação com o Porto, por exemplo. O Atlético de Madrid é muito mais forte que o Porto. Mas é mais fraco que o Paris, né? O Paris é atual campeão europeu. Vamos ver como é que o Paris vai. Em tese, gente. Tudo em tese. Como é que o Paris vai? Se o Paris vai de tanque cheio ou vai com a Torre Eiffel. Né? Marquinhos não falou disso, né? Ninguém perguntou, eu acho, né? Fiquei curioso depois. O Marquinhos podia ter dado um parâmetro pra gente. É verdade. Mas também a seleção Ancelotti tinha tanta coisa ali que o cara... Mas o Fluminense, por sua vez, acho que faz muita diferença ser primeiro ou segundo. Tudo bem, não dá para contar com vitória sobre o Dortmund. Mas se o Fluminense conseguir a primeira colocação do grupo, ele tem boa possibilidade de um cruzamento acessível nas oitavas. Acessível, digo, cruzamento que dá pro jogo. Sim. O Palmeiras é difícil, porque além do grupo ser um grupo meio nebuloso, que o Palmeiras talvez seja até favorito, o cruzamento é o pior possível. Mas o Palmeiras é um favorito, é estranho, né? Ele é um favorito, mas com possibilidade de problema. Não é aquele favorito que você fala assim, aqui não vai ter erro. Tem chance de ter erro. O Flamengo você acha que vai ter menos erro, porque você acha que o Flamengo vai passar. Tem algumas situações, o cruzamento, como é um torneio muito incipiente, não tem muito critério, né, de cabeça, o que nós estávamos falando ontem. É um torneio feito agora, vamos tentar. Não tem parâmetro também. Não tem parâmetro, né? A temporada europeia acabou, quase nenhum campeão nacional está no torneio. Então, já é difícil você mensurar. Digamos assim, o próximo torneio, vamos colocar o campeão de cada principal liga europeia como cabeça de chave. Então, a gente teria lá o Barcelona num grupo, o Liverpool no outro grupo, a gente não tem nada disso. É tudo meio misturado. Então, a gente não está olhando os outros grupos que não tem brasileiros, mas os 2 últimos grupos lá do fim, um tem Manchester City e Juventus, certo? A gente acabou de ver. O cruzamento de Manchester City e Juventus é o grupo último, que tem o Real Madrid. Então, vamos combinar. Tanto faz, aí, um dos dois, Manchester City ou Juventus, vai pegar o Real Madrid logo nas oitavas. A gente pode ter um Manchester City e Real Madrid nas oitavas de final. Ou seja, um gigantão vai cair. Isso vai acontecer, porque os grupos eles não têm pesos parecidos. Não é como uma Copa do Mundo. O cabeça de chave é o Brasil, aí é o Argentina... É o ineditismo do torneio, a forma como se encontrou para classificar. Mas essa é uma boa notícia para os brasileiros. Então, isso vai limpando também de uma forma ou outra. Um europeu, né? Se o Porto passar, ele vai pegar Atlético de Madrid ou PSG. Então, né? Então, são essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Não dá para chegar os 8 principais europeus nas quartas de final. Não, isso não vai acontecer. Vai ter gente morrendo pelo caminho. Mas dá para dizer com antecedência que nenhum brasileiro conseguirá chegar sem pegar 3 europeus. Sim, isso eu acho claro, muito é o que vocês falam da montanha. No mínimo 3 vai ter que encarar. Alguns até vão encarar mais. Claro. Mas 3 eu acho que vai ter que encarar. Olha, vamos colocar na tela aí os números do Palmeiras depois do estadual, Massa. Presta atenção. 19 jogos, 15 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Aproveitamento espetacular de nada menos do que 81%.
com 33 gols marcados, 12 gols sofridos, 11 jogos sem sofrer gols e 49% de posse de bola. Nada mal, né, Massa? Não, muito bom. Porém, se você olhar dos 4 colocados do Campeonato Brasileiro, ele ganhou do Red Bull, perdeu do Flamengo, perdeu do Cruzeiro. Circunstancialmente, o jogo contra o Flamengo teve aquele maldito pênalti que o Piquerez perdeu, né? Ficou pensando na Ana e perdeu o pênalti. Não é possível que isso aconteça de novo no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, mas perdeu. O fato é que perdeu, né? Circunstâncias a gente lembra porque é nossa obrigação. Certo, o jogo poderia ser outro, mas não foi, ponto final, perdeu o jogo. É isso mais que deixa o torcedor palmeirense preocupado, ainda mais o jogo contra o Cruzeiro, que em 5 minutos você toma 2 gols, né? E depois melhora no jogo e tal, ainda faz um gol, mas não deu para empatar. Eu acho que é isso que deixa o torcedor palmeirense desconfiado e os rivais felizes. Ah, não vai, já deu, já virou, não vai dar, não sei o quê. Mas o time é bom e forte, cara. O time do Palmeiras é bom e é forte. Essa é uma questão que eu tenho muito definida dentro do meu raciocínio. Eu tenho por mim isso que o Massa está dizendo. Se o Tá Palmeiras, falando fisicamente. se o Palmeiras pega o caminho do Fluminense de grupo e próxima rodada, eu diria que o Palmeiras já estava nas quartas de final praticamente, cara. Se pegasse o grupo do Fluminense, mais aquele caminho que a tendência é ser uma oitavas não muito, que o Arnaldo falou aqui. Isso aí, cara, assim, sinceramente, vou ser bem sincero com vocês, sei que vocês, não hoje especificamente agora, mas gostam de brincar um pouco com essa questão do Palmeiras, do Mundial comigo, eu entendo isso, respeito, tudo bem. Não dá para saber o que é o Porto. O que é o Porto? A gente vê o Porto jogando com o Sport, com o Benfica, tomou de 4 do Benfica. Mas o que é o Porto fora do ambiente dele, jogando contra o Palmeiras, num campeonato novo, certo? O Porto, o Palmeiras ao menos teve lá a oportunidade de jogar com o Chelsea uma vez, já jogou com o Al-Ahly 2 vezes, né? Então, é verdade também que muitos jogadores que jogaram contra o Chelsea já não estão mais, mas alguns importantes, algumas lideranças importantes estão. É isso que vai, para mim, medir o que vai ser o grupo do Palmeiras, o jogo contra o Porto, cara. O que vai ser desse jogo? Como analisar o Porto enfrentando o Palmeiras? Jogadores individualmente. O Porto tem 3, um goleiro muito bom, pega pênalti, depois tem o Samu, depois tem o garoto lá, a revelação, bons jogadores. E os outros? O PP, que era que do nota Grêmio, eles estava têm? na seleção. Entendeu? Que nota eles têm? Quem é melhor, o PP ou o Richard Rios? Aliás, essa possibilidade do Felipe Anderson jogar... Me parece real, cara. Essa possibilidade do Felipe Anderson jogar... É isso. Ele é tem um cara isso. europeu no sangue dele. Então, você não vai poder, talvez, abrir mão de um cara desse numa estreia de uma competição contra um europeu. Meu time ideal teria ele e o Paulinho, cara. São jogadores para decidir um jogo desse tamanho, cara. Dá para ter noção o que significa uma vitória contra o Porto? Já a classificação para o mata-mata, praticamente. Calma, praticamente. Mas você mostra que daqueles que estão na Europa e não estão na prateleira de cima, você encara. O Porto está na terceira. A segunda está o Atlético de Madrid e na primeira estão os que vocês já conhecem. Entendeu? Você consegue encarar, ainda mais da forma como for o jogo. Se o Palmeiras ficar sentado lá atrás, lá, e fazer um gol na bola parada, como sempre aconteceu, é uma coisa. Outra coisa é o Palmeiras jogar bem, jogar melhor que o Porto e ganhar o jogo. Sabe um jogo sem discussão? O Palmeiras entrou, jogou bem. Então você está, neste momento, teoricamente, porque não dá, a gente não vê os caras jogarem, é isso que dá desespero um pouco. Teoricamente, você está na terceira prateleira do futebol europeu. Você ganhou do terceiro colocado do futebol português. Então, se você estivesse disputando o futebol português cenário com o Sporting e com o Benfica, você teria chance de ganhar um campeonato europeu, que não é da primeira, nem da segunda prateleira. O campeonato português não está em nível competitivo, é pior que o nosso. Sim, o Sport, que não está, fez uma temporada muito melhor que o Porto. Porque por circunstâncias do campeonato. Daqui 4 anos,
Não sei quais serão os critérios, como vai ser. Tinha que partir de um princípio para ter o campeonato, certo? Então, é isso que me incomoda. Porque se o Palmeiras fosse jogar com qualquer outro time, o Boca, o River, né? O Fluminense, um time asiático, um time japonês, tudo bem. Agora, como você mede o nível? Ontem eu assisti 2 jogos completos do Porto. Completos, 90 minutos, certo? Deste ano, da temporada que terminou. Eu tenho deficiência e dificuldade de medir. Falar, bom, se este time aqui estivesse jogando contra o Ceará, como seria? É tão diferente. É tudo tão inusitado, diferente. Mas isso que é a graça da Copa do Mundo de Clubes. Eu estou bem curioso exatamente porque a gente não tem o parâmetro. Só uma coisa rápida. O Massa falou que o campeonato português é muito pior do que o brasileiro. Para quem acha que ele está exagerando, eu vou trazer a frase do Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, numa coletiva. Ele disse assim, naquele sotaque dele que eu não vou saber repetir, ele disse, lá você jogava contra o Sport, o Porto e o Benfica, você enfrenta, é atacado e você tem que se defender. É um jogo. Todos os outros times, ele falou, todos os outros baixam a linha e te marcam. Ele falou assim, aqui, semana passada, o América Mineiro do Mancini me fez pressione em cima de mim dentro da Neoquímica Arena Itaquera. Ele falou, cara, o América Mineiro subiu a marcação em cima de mim dentro de casa. E ele falou, eu tenho que me preparar a cada jogo, porque aqui eles têm outro tipo de coragem, até dos times menores. Não, tal. é possível... É muito diferente. Cientificamente não, mas você consegue medir a força do campeonato, tem várias empresas que fazem isso. O nível tá lá embaixo, no futebol português. Então, você vai pegar a Premier a gente falou League. aqui quinta ou sexta, né, o nosso, né? Exato. Premier, italiano, Bundesliga. Não, acho que é... La Liga. Premier, Brasil e França. Bundesliga, La Liga. Isso. Italiano. E vem o Brasil e o... Como é que é a Liga Francesa? Ligue 1. Esse aí e o Brasil, os dois ali um tempo... Que é a Ligue Top. Isso. Só que não é... A nossa é top, mas é outro top. Não dá para fazer aqui. O elenco do Palmeiras já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial. Gente, hoje o clube divulgou um pouquinho dos bastidores dessa viagem. Dá uma olhadinha na conversa entre os jogadores. E meu amigo Mike aqui. Meu amigãozão, estiloso. É nóis. Aí, ó. Lombinha. Aí, ó, o azul combinando com o terno. Paulinho não sabe falar inglês, mas... Você fala inglês? Tamo junto, hein? O Lucas aqui, o Lucas da Pereira. Fala da expectativa. Fala da expectativa. Vai ter que falar inglês, né? Fala a expectativa que você tá desse Mundial. Vai lá, foi o melhor. O inglês, como é que tá? Tá em dia. It's okay. It's okay? My English is good. A expectativa é a melhor possível, né, Tigrinho? Todo mundo feliz, todo mundo motivado. Muito bom! O clima tá bom, tá leve. O clima tá leve, tranquilo, sossegado, os jogadores estão brincando entre eles. Isso é legal. Mas eu vou te contar uma coisa, se eu fosse um jogador de futebol e fosse para o Mundial de Clubes, poxa vida, eu estaria super orgulhoso. Claro. Estaria super feliz. Mas acho que eles estão, né, Chico? Porque é raro, né? É um grupo seleto de jogadores no mundo inteiro que vai para lá, né? Se a gente for levar ferro e fogo, Chico, essa é a maior competição da história do futebol até hoje, porque é a primeira Copa do Mundo mesmo, no formato de uma Copa de Seleções, que a FIFA está organizando com clubes do planeta. Isso. Né? É muito maior do que qualquer... É uma Copa do Mundo de clubes. Exato, é muito maior do que qualquer Mundial de Clubes que já aconteceu. Então, é a primeira grande Copa do Mundo de Clubes. E quem participa dessa primeira já está na história. E olha, é muito legal. O nome, inclusive, esse. A gente fala Mundial, tal, mas é Copa do Mundo de Clubes. É o nome, é a primeira. 32 equipes, como são As 32 seleções. A Copa do Mundo era 32, não era? Então. Agora vai ser 412. Agora 200 mil. 40, né? 42, acho que. Mas é que tá um negócio, né? É uma coisa que a gente tem que ver como é que vai ser, porque eu acho que
a tendência é que os europeus se sobressaiam. Isso né? não tem a dúvida. tendência é essa. Assim, Agora, isso aí não sempre tem jeito. resta uma esperança de que um clube brasileiro chegue mais longe. Esperança é verde. O mesmo se aplica à Copa do Mundo, que normalmente em todas as Copas, o que a gente fala, Chico? Que? Os favoritos são Brasil, Alemanha, Espanha, não sei o quê. Itália. A gente cita 4, 5 seleções. Mas quantas vezes já aconteceu de uma seleção azarona chegar pelo menos a uma semifinal? Então, Palmeiras é azarão? Palmeiras é Lógico que azarão? no Mundial é. A Croácia não chegou à final da Copa do Mundo? Bélgica, né? Então acontece de vez em quando. Então, ao longo da história, talvez nós vejamos times da América do Sul chegarem mais longe nessa Copa do Mundo. Nesta atual, eu acho muito difícil. Mas daqui a 4 anos, a gente não sabe como é que vai estar o nível dos times daqui a 8 anos. E assim sucessivamente. Se nós não virmos alguma coisa assim, quem sabe nossos netos, né? E os sul-americanos que corram atrás do prejuízo. Exatamente. Né? Agora... Que o futebol evolua aqui também, que o nosso futebol está parado no tempo e no espaço, né? Sem dúvida. Não se joga nem aquele futebol que se jogava no passado e muito menos o futebol que se joga na Europa. Vou falar uma coisa. Tá o De time 20 anos perdido. pra cá, a gente quis tanto copiar os europeus que a gente acabou ficando atrás. Né? Ficamos atrás. Não copiamos os europeus, Uma coisa que a gente perdemos a era nossa habilidade e estamos entre o céu e o inferno. Agora, no quesito elegância, Palmeiras deu um show, hein? O Palmeiras foi bem, olha lá. Que será, né? esporte fino, né? Aqui tá escrito alguma coisa, ô diretor, aqui na camisa branca de baixo? Ou é só um risquinho? Depois vocês checam, porque eu tô curiosa, eu não consegui enxergar. E outra, que terno lindo, né? Sim. Será que tem marca? Vocês podem checar também qual que é a confecção, porque a gente quer saber. A gente faz pra nossa equipe aqui também, né? Nossa! Botamos um muito blazer elegante. aqui pra fazer o Gazeta Esportivo, olha que beleza. Eu Alex falar, eu achei... preciso comprar um terno. Eu tá não vendo? tenho Então terno, vamos, aqui ó, Chico Lang precisa de um terno, vamos fazer um terno. Vamos dar um terno do Palmeiras pro Chico, então. Não, Não, do Palmeiras verde ele não vai eu querer. agradeço e retribuo. Entendi. Ele não quer verde, Alex, ele quer um preto e branco. Olha, hoje a gente trouxe na sexta-feira aqui imagens vazadas do novo uniforme do Palmeiras. E hoje o clube divulgou as fotos oficiais da camisa que vai ser usada no terceiro jogo da Copa do Mundo de Clubes contra o Inter Miami, do Messi, dia 23 de junho. Então eu quero a opinião do Alex e do Chico. Podemos ver aí, ó, os jogadores com os uniformes e o Paulinho segurando o exemplar do jornal Gazeta Esportiva de 1951. Ai, que legal. Vamos olhar, deixa eu olhar, porque eu não consegui olhar. Você gostou da camisa? O legal é que essas são imagens oficiais do Palmeiras, né? E o Palmeiras usando a imagem da Gazeta Esportiva. Para nós é motivo de muita satisfação, né? Beijo pro Fernão, do Palmeiras, assessoria. Como aconteceu com o Corinthians, para comemorar o campeonato de 2000, né? Como o Chico Lang está aqui há tantos anos e é a própria Gazeta personificada, não dá para negar, né, Chico, que o Palmeiras foi campeão do mundo em 51, não é isso, Chico? Não, dá para negar, sim, lógico que dá para negar. Você vai contrariar a casa, A Chico? Gazeta não é FIFA, não é a FIFA. Não, a Gazeta é maior que a FIFA, eu acho. A Gazeta é pra maravilhosa. Para mim, a Gazeta é maior que a FIFA. A Gazeta é maravilhosa, mas não é a FIFA, então mim não é tem maior. direito de dar título para ninguém. Tem sim. Gazeta Esportiva tem credibilidade para dar título para todo mundo. Não tem, não. Tem sim. A Gazeta Esportiva... Não, credibilidade tem, mas não tem esse poder de dar o título. Na sua opinião. Não resta ela fazer isso. Na sua opinião, Bom, Chico. na opinião do Chico, Mas não a camisa- foi campeão mundial. Na sua opinião, foi. Mas mais que foi o maior campeão mundial até hoje. Agora, outra coisa. Imagina. A camisa é bonita ou não é bonita, Chico Lang? Não, a camisa é bonita. Tava olhando a camisa aí, eu achei legal. Mas não vai jogar de verde o Palmeiras? Eu acho que vai jogar com essa aí. Ah, vai também. É que esse é o terceiro, é só contra o Inter Miami. Por que o Inter Miami vai jogar de verde? Eu não sei. Por que também. tem que ir de branco, Não de, sei, de mas creme? eu acho que essa camisa fica mais bonita de perto, né? Assim ela É fica meio creme. Ela não é, ela é meio creme, É um dourado né? Não claro, é branca, né? meio dourada, assim, É, sabe? meio dourada, acho Dourada que é isso. clarinha, fica bonita assim, a Mas camisa bonita. é bonita. Camisa bonita. Bonita. O Palmeiras é lindo, né? Família, essas foram as notícias aí do Verdão. Palmeiras que já treinou hoje pela segunda vez, né? Pra enfrentar o Porto no domingão. Ansiedade a mil aqui já. E é isso, cara. O pessoal do G4 trouxe as informações aqui pra gente. Palmeiras provavelmente vai ter mudanças aí, vai ter surpresas. O Abel Ferreira tá dando um gostinho ali pra mídia esportiva que tá lá acompanhando. Todos os dias ali os treinos, já foram 2 treinos. Aí ele tá dando 15 minutinhos ali pro pessoal, pros jornalistas observarem. Ele apresenta ali o menu de treinamentos que vai ser passado ali no dia. E é isso. Parece que vem mudança aí, hein, família? Será que ele volta pro 3-5-2 com o Paulinho jogando pela direita? Será que ele volta pro 3-5-2 com o Felipe Anderson jogando pela direita ali, Paulinho de titular pela esquerda junto com o Vitor Roque?
Seria sensacional, hein, família? E a gente também viu o pessoal aqui da Gazeta Esportiva aqui, né? O Chico Lang, o Alex Miller, falando a respeito aí do Verdão, principalmente desse terceiro uniforme aqui, ó, que o Palmeiras lançou nessa quinta, que o Palmeiras lançou exclusivamente para jogar o Mundial. É uma homenagem da conquista de 51, né? E é isso, cara. Chico Lang, mesmo sendo corintiano do jeito que é, falou que a camisa é bonita. E eu, particularmente, não fui muito fã assim, não. Tem que ver pessoalmente, cara. Se pegar de perto pra ver, eu não me agradou muito esse creme aí, não. Mas, enfim. Então, essas foram as notícias de hoje, beleza, família? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like. Lembrando que os créditos dos canais oficiais vão estar aqui na descrição, beleza? E é isso. Cada dia mais se aproximando aí a estreia do Verdão. Richard Rios e Gustavo Gomes, que jogaram ontem pelas suas respectivas seleções, já embarcaram, já devem estar chegando por volta de umas 9, 9h30 hoje lá nos Estados Unidos. Luigi e Benedetti também vão chegar hoje lá. E o resto do pessoal também. O Piquerez, M. Martins, Facundo, o Estevão, também já vão chegar por hoje e amanhã, elenco completo para fazer o primeiro treino com todos os jogadores que estão à disposição do Abel, beleza? A gente vai continuar trazendo todas as informações aqui para vocês, então se inscreve, ativa os sininhos para não perder nenhum vídeo aqui do canal, fechou? E é isso, família. Até o próximo vídeo, avante palestra, os porco é louco, é nóis!